Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Espero que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor esteja contigo. Está escrito que a alegria do Senhor, nossa força é. Há um texto que está lá em Gênesis, capítulo 28, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com os bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaote. Veja bem, uma das coisas que tem atravancado as famílias é a maldição. A maldição tem destruído os lares, principalmente no Brasil, onde nós temos duas âncoras ou duas bases onde Satanás tem surfado nesses trilhos e surfado nessas duas ondas. Uma é a idolatria. O Brasil é um país idólatra. É um país onde a idolatria predomina. E atrelado à idolatria está a religiosidade. E uma outra coisa também que prolifera muito no Brasil é a feitiçaria. E a feitiçaria sempre está atrelada à prostituição. E, queridos, é algo que a Bíblia diz, quando Salomão fala que assim como um pássaro que foge da gaiola, ou andorinha no seu vaguear, assim é a maldição sem causa. Lá no capítulo 5 de Zacarias, tornei a levantar os olhos e vi, eis que um rolo voante. E perguntou-me o anjo, que vês? E eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Far-la-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e disse, levanta agora os olhos e vê, que é isto que sai? E perguntei, que é isto? E ele respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade. E a lançou no fundo do efa, cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e havia vento em suas asas, que era como de cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Respondeu-me, para edificar aquela mulher uma casa na terra de Sinear. E estando acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Vejam bem, a maldição, ela sai, bem como a iniquidade. Duas coisas o profeta está anunciando. Uma é a maldição. A Bíblia diz, não havendo causa, ela não se cumpre. Quantos lares têm sido antros de demônios, onde os demônios têm adentrado lares para destruição. O povo de Deus hoje peca
por não conhecer o mundo espiritual. Não há neutralidade no mundo espiritual. Não existe campo neutro. Se abriu brecha, o diabo entra. Se abriu legalidade, o diabo entra. E aqui o texto mostra claramente essas duas coisas. Mostra a iniquidade que vai ser edificada na terra de Sinear, que é a Babilônia, e isso no mundo espiritual é algo muito sério, e a maldição que sai pela face de toda a terra, procurando lugar, procurando casa, e aonde ela entrar, ela vai se estabelecer, e ela vai consumir. A grande questão, povo de Deus, é que os lares de hoje têm sido antros, porque o povo de Deus tem subestimado o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que você e eu. É muito mais real do que o natural. O mundo espiritual, ele é primário, ele é primeiro, ele é antes de todas as coisas. Então a gente precisa ter discernimento para andar nesses dias, para que nós venhamos a permanecer firmes. E não apenas permanecer, mas prevalecer contra as artimanhas do diabo. Paulo diz: a quem perdoar, se é que eu tenho perdoado, perdoei em Cristo Jesus, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Esse texto está lá em Coríntios, capítulo 2. Não havendo causa, a maldição não se cumpre. Alguém pode dizer assim: mas eu sou crente. Eu quero dizer para os amados, não existe campo neutro. Esaú era filho da dona Rebeca e de seu Isaac. Eles eram crentes. Rebeca e Isaac eram crentes. Então Esaú nasceu num lar piedoso, nasceu num lar crente. Mas a Bíblia diz que ele era profano. Ele era profano. E daqui a pouco eu vou mostrar o que é profano. Mas o texto que nós lemos em Gênesis 28, 8 e 9, diz que ele, sabedor de que o pai e a mãe, ou seja, seu Isaac e dona Rebeca, não via com bons olhos as filhas de Canaã, ele vai e toma mulheres hititas. Para quem não sabe, os hititas eram descendentes de Canaã. E vocês conhecem a história de Canaã. A história de Canaã vai lá em Noé, começa lá em Noé. Porque quando Cã viu a nudez do pai e fez saber aos seus irmãos Sem e Jafé, e os dois irmãos Sem e Jafé cobriram o pai sem ver a nudez do pai, cobriram o pai com uma capa. E o texto diz que quando Noé terminou, ou seja, quando ele acabou a bebedeira, dormiu e acordou, ficou sabendo o que fizera o seu filho Cã. E sabe que ele proferiu? Proferiu uma maldição. E ele disse assim: maldito seja Canaã, seja servos de todos. E Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cã. E Cã é pai de Canaã. E aí Esaú, sabedor que o pai não via com bons olhos a filha de Canaã, porque ele queria uma raça piedosa, e Isaac era temente,
como foi temente o seu pai Abraão, ele faz ao contrário. O que é que ele faz? Ele vai tomar filhas de Canaã. E aí, meu querido, ele adentra para dentro da maldição. É isso que tem acontecido. Quantas misturas! Nós temos visto o povo de Deus misturados. Casamento com jugo desigual. Deixa eu te dizer, querido, a palavra de Deus foi ontem, é hoje, será amanhã. Para sempre no céu seja a tua palavra. A palavra de Deus é verdade. Ela não mente. O que serviu há 2000 anos atrás ainda serve hoje e servirá amanhã. O que foi verdade há 2000 anos atrás é verdade hoje e será verdade amanhã. Então não mude os marcos, não mude. Quantas famílias estão sendo destruídas porque a maldição está carcomendo, destruindo os lares, destruindo valores, destruindo os filhos, porque a gente subestimou as coisas espirituais. A Bíblia diz que nós, a exemplo do arcanjo Miguel lá em Judas, quando diz, e eu vou ler o texto, diz assim: ora, este da mesma sorte, qual sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui, ó, o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, porque o texto mostra e abre um leque para nós, no sentido de que Satanás queria o corpo de Moisés para quê? Para trazer idolatria para o meio do povo, para que o povo idolatrasse o corpo de Moisés. Mas a Bíblia diz que o arcanjo tomou o corpo de Moisés e o ocultou. Ninguém sabe aonde está a sepultura de Moisés, porque Satanás queria trazer idolatria. A maldição, a idolatria tem adentrado os lares, tem destruído os valores. Deixa eu te dizer, Deus não nos chamou para a idolatria. Deus nos chamou para a santidade. Deus não quer religiosos. A religiosidade tem atravancado a igreja. Nós precisamos sair da religiosidade. A Bíblia relata a história de Zorobabel. Zorobabel, que foi um príncipe de Judá, ele recebeu a incumbência, porque a promessa que foi feita em Isaías acerca de Ciro, que quando Ciro governou a Pérsia, no seu 2º ano, ele libertou todos os judeus que estavam na Pérsia, Babilônia, e ele libertou. E Zorobabel foi incumbido por Ciro de levar cerca de 50.000 pessoas para edificar uma casa em Jerusalém, mas ele estava saindo de Babilônia. Eu tenho ensinado de que, assim como no natural, assim também o espiritual, assim como o natural, também reflete no espiritual. A igreja tem que sair de Babilônia. A igreja tem que largar a idolatria. A igreja tem que largar a feitiçaria. E Zorobabel é um exemplo, porque ele larga a Babilônia para edificar uma casa ao Senhor. Zorobabel é um príncipe de Judá
e ele representa aquele que viria no futuro, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que está tirando a sua igreja da Babilônia para edificar uma casa real, um sacerdócio real, uma casa para Deus, uma casa não construída por mãos humanas, mas eterna no céu, pedras vivas, que serão edificadas casas do Senhor, porque o próprio Jesus, ele é a pedra angular, ele é a pedra rejeitada pelos homens, mas para Deus ele é eleita e perfeita. Então, queridos, deixa eu te dizer algo, tem que arrancar a idolatria do nosso meio, tem que arrancar a idolatria dos nossos corações. Deus não quer religiosos. Há um texto lá no capítulo 2 de Apocalipse, onde fala da igreja de Tiatira, e eu vou mostrar para vocês essas duas coisas que têm destruído a igreja, e não somente a igreja de Tiatira, como a igreja dos nossos dias. Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, escute aí, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender da sua prostituição. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Veja bem, querido, duas coisas aqui. Esta mulher, essa Jezabel, não é a Jezabel lá de Elias. Epa, não é a Jezabel de Elias. É uma outra mulher. Mas dentro da visão de como Jesus vê essa mulher, ela é como Jezabel. Veja, é um espírito que está na igreja de Tiatira agindo, assim como agiu aquela princesa fenícia lá dos dias de Acabe. Vocês lembram da história de Acabe? Acabe tinha um pai chamado Onri, e o Onri, ele criou uma dinastia em Israel. O que é dinastia? Vai passando de pai para filho. E sabe o que aconteceu? A Bíblia relata que Onri fez conchavos, aliança com outros reinos. E numa dessa, eles fez conchavo com a Fenícia. E aí havia trocas de negócio. E aí foi dado o príncipe Etibaal, pai da dona Jezabel, deu a filha para casar com o filho de Onri. Quem era o filho de Onri? Acabe. E sabe o que aconteceu? Esse casamento não foi aprovado por Deus. E sabe o que aconteceu com o reino de Israel? O reino de Israel quebrou e a idolatria adentrou, porque essa feiticeira chamada Jezabel edificou altares a Baal, a Astarote e todos os deuses do panteões. Ela era uma sacerdotisa de Baal. E aí o que aconteceu?
Deus teve que punir, Deus teve que levantar um profeta chamado Elias para destruição. E depois de Elias, houve um homem chamado Jeú. Jeú era como um apóstolo naqueles dias. Ele recebeu uma incumbência para destruir toda a família de Acabe. Por quê? Porque Jezabel estabeleceu no reino a idolatria e a prostituição. E lá, no livro de Apocalipse, essas duas coisas proliferam na igreja de Tiatira. Não com a mesma Jezabel, mas com uma outra mulher, mas que aos olhos de Jesus é uma Jezabel. Está trazendo as mesmas coisas que aquela Jezabel lá dos dias de Elias e de Acabe trouxe para o reino de Israel. Essa Jezabel nesses dias tem trazido para a igreja de Jesus. E eu quero te dizer, meus irmãozinhos, Deus está levantando um celeiro de profetas. Deus está levantando homens e mulheres com unção profética para erradicar da igreja esse espírito de prostituição e espírito de idolatria. Vai ser varrido, porque o Senhor reina, e se Ele reina, meu irmão, Ele tem o governo nas suas mãos, e não é a idolatria. O Brasil é um país idólatra, mas Deus vai arrancar a idolatria e a feitiçaria dessa nação. Deus vai tirar a prostituição do Brasil. Deus vai tirar a idolatria. Esse país não será mais idólatra. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil terá não rainha, o Brasil terá rei. E Jesus é o rei das nações. Ele é o esperado das nações. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, nós precisamos tirar do nosso meio todo profanador, toda profanadora. Esaú é profanador, ele profana. E a igreja tem que ter esse espírito, não maternal, mas paternal. Tem um espírito apostólico, profético, tem um espírito de Jeú e matar Jezabel. Jeú foi enviado à casa de Acabe e matou todo mundo da casa de Acabe morreu, até Jezabel. Quando ele olhou lá para cima, estava ela com os olhos pintados para tentar seduzir. E sabe que Jeú falou? Jeú falou para aqueles eunucos e disse para eles: quem é comigo? E aí 2 ou 3 levantaram a mão. E ele disse: joga essa maldita daí de cima. E aí jogaram Jezabel do alto a baixo. E ela caiu, explodiu sangue para todo lado. A igreja tem que ter voz profética. Não é que nós vamos sair matando ninguém, não. Eu estou falando do espírito. Esse espírito de idolatria, esse espírito de religiosidade, esse espírito de feitiçaria tem entrado na igreja. Nós temos feito orações que muitas das vezes são orações que não tem nada a ver com Deus, são orações de feiticeiro, são rezas. Em nome de Jesus, eu venho na unção profética para dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, Deus está arrancando, Deus está tirando a idolatria de dentro da igreja. Deus vai sarar a sua igreja, Deus vai curar a sua igreja, Deus vai arrancar a religiosidade, toda a idolatria do nosso meio vai sair. No nome de Jesus. E a unção profética, olha o que eu estou falando, a unção apostólica profética vai estar sobre a igreja nesses dias. Nós vamos ser como um Jeú enviado. E se Jeú é enviado, porque o jovem entrou onde ele estava e perguntou quem era Jeú. E aí um dos seus soldados disse: é aquele ali. E o garoto foi lá com um chifre e derramou o óleo sobre ele. E profetizou sobre a vida dele. No mesmo instante, Jeú saiu dali para cumprir a palavra profética que recebeu. Então, na realidade, ele era um apóstolo, porque ele foi enviado.
A unção apostólica vai quebrar o jugo. A unção apostólica vai arrancar da igreja a idolatria e a feitiçaria. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. A sua casa não será celeiro de idolatria e nem feitiçaria. Não haverá espíritos familiares na tua casa. Não haverá espíritos contrários agindo na cultura da tua casa. Porque o espírito que vai atuar na sua casa é o Espírito de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus te abençoe.